Exatamente. Esse é um ponto de interrogação. O nosso texto áureo, vamos colocar de pé, meus irmãos? Ler juntos aqui o texto áureo, vamos lá? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4, 7 e 8. A nossa verdade prática diz que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos lá todos juntos? Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Também nós temos Jó, capítulo 15, versículo 1 ao 4 e Jó, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Todos juntos em uma só voz, nos diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Dura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão temor e diminuís os rogos diante de Deus? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem temor as suas iniquidades? Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Queremos Te louvar, Pai, por essa leitura bíblica, por essa palavra, Senhor, que já tem falado aos nossos corações, Senhor. Mesmo, ó Deus, nós fazemos uma breve interpretação do Seu texto, nós podemos entender, ó Pai, o quanto Tu és soberano, o quanto Tu és puro, o quanto Tu és forte, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Todo o poder está nas Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que não somos nada sem Ti, Senhor. Por isso, nesse instante, nós queremos ouvir ainda mais de Ti. Queremos ouvir a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Tomamos os nossos assentos. Aleluias. Nós queremos convidar aqui o evangelista Carlos, que estará nos ministrando a palavra, o ensino da palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Porque bom só o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas revistas, ficar com a nossa Bíblia aberta, porque iremos fazer um estudo da palavra de Deus. E estamos bem. Estamos bem, porque aprove ao Senhor nos trazer aqui. Então, amados, vamos voltar um pouquinho aqui na palavra para fazer um breve comentário, né, sobre esse moço Elifaz, né, e vamos estudar hoje sobre a teologia de Elifaz. E eu trouxe um quadro aqui dos ciclos, né, depois, se os irmãos quiserem
aproveitar aí, né, são dos diálogos de Jó com seus 3 amigos. Na verdade, eram 4, né, mas nós vamos ver, né, os ciclos desses 3 amigos aí, que mantiveram um diálogo com Jó. Nós vimos na lição passada que, né, nós vimos aí os lamentos de Jó, né, Jó lamentou um capítulo inteiro, aí, o capítulo 3, né, do livro de Jó, né, sobre o seu estado, sobre aquilo que ele estava passando, né, as dificuldades e tudo que se abateu sobre a sua vida. E até então estavam há 7 dias sem falar nada. Né, Jó e os seus amigos há 7 dias sem falar nada. Os amigos vieram mesmo para confortar Jó. Até que Jó se pronuncia e faz aquele lamento e amaldiçoa o dia que ele nasceu. E aí, esse moço, em resposta ao lamento de Jó, ele começa a falar. Aí, no primeiro, né, Jó, capítulo 4, versículo de 1 a 8, né, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, né, Jó, ele era uma pessoa benquista no Oriente. Ele era uma pessoa que todos vinham ter com ele, vinham conversar, vinham pedir, né, ajuda para Jó. E aí o Elifaz, né, ele vem aí contrapondo tudo aquilo que Jó fazia e agora não quer fazer mais. Mas o estado de Jó era deplorável, né? O estado de Jó era de, né, era de chorar junto com ele, né? Mas ele vem aí falando, não, mas tu fazia tudo isso, eles vinham a ti, né, e agora te enfadas quando eles vêm, tocam em ti, e porventura não era o teu temor de Deus. Ele já está contestando aí que Jó, né, já não teme mais a Deus, né, porque, na verdade, a teologia de Elifaz, né, ela é baseada na religião, né, da época, a religião que eles tinham da época, e que tudo aquilo que passava por alguma dificuldade, alguma doença, estava em pecado, e tinha que confessar o seu pecado. E assim, Jó também, o seu amigo, né? O amigo deles. Mas vamos um pouco mais aqui, para não perdermos muito tempo. Olha só. Tópicos da lição. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Depois nós vamos ver o que justiça é essa, retributiva. A lei da semeadura e da colheita, é bíblico, né? Essa lei é bíblica, né? O que você plantou é o que você colheu. O homem colhe o que plantou, né? E depois a queixa de Jó, os pecadores no contexto da tradição religiosa, a tradição da época, a tradição que eles criam. Ortodoxia engessada, isso no segundo ponto, né? Uma ameaça à tradição religiosa. Um defensor celeste, isso já na defesa de Jó, no subponto número 3. Aí o ponto 3, o encerramento, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas, diz Elifaz. Aí, no contraponto, Jó diz, Deus caminha com os homens. Então, nós vamos ver tudo isso. O objetivo da lição, olha só, o objetivo da lição é destacar o pensamento teológico que ele faz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional. Olha o perigo da religião tradicional. Dogmas, pensamentos filosóficos que não são bíblicos, porque nessa época aqui nem existia a palavra de Deus escrita, né? A tradição era de pai para filho, falando daquilo que viam, tanto que ele faz, tudo que ele fala, a teologia dele era baseada naquilo que ele via, naquilo que ele diz que teve com Deus. Então, dá para contestar essa teologia de Elifaz, porque a base da teologia dele não era bíblica, muito porque não tinha Bíblia. Então, o pai dele, o avô dele, passou e disse que conheceu um homem e tal, e foi passando de pai para filho. Essa era a religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. E aquilo vinha de pai. Olha só uma coisa interessante nessa lição que nós temos que apontar. É que essa religião tradicional, ela insere na vida dos seus ouvintes, uma coisa errada, e aquilo fica por anos e anos e anos e não se tira da mente. Eu tenho uma irmã que ela disse que ela nasceu católica, viveu católica e vai morrer católica, e não aceita outra coisa. Isso é difícil de tirar. Isso é tradição religiosa. E Elifaz também foi criado na tradição religiosa. E aquilo ficava quase que impossível tirar da mente dele. Não, a pessoa que está passando por isso que Jó está passando está em pecado. E aquilo não podia sair da mente dele. E tudo que Jó viria a dizer,
para eles, estava contrariando a religião que Jó também era incluído nessa religião. Jó também era participante, que Jó chega a dizer para Deus, olha Deus, eu não estou em pecado, né? Eu não estou fazendo nada, e por que eu estou sofrendo? Jó também questionava, porque ele também fazia parte dessa religião. Né? Ele aprendeu, não foi através da Bíblia Sagrada que nós temos hoje, ele aprendeu ouvindo das pessoas que falavam de Deus para ele. Veio de tempos de pais para filhos e veio de tempos em tempos. Então, é difícil demais nós tirarmos da mente de uma pessoa aquilo que ela aprendeu tradicionalmente. É complicado. Então, nós temos que meditar na palavra, buscar a Deus, para quando ensinar alguém, né, ter a graça de Deus, né, para ensinar do jeito certo, para ter a graça de Deus de não confrontar a pessoa, né, mas de explicar para ela qual é o temor certo de Deus, qual é a parte certa, o que é que nós temos que fazer. Então, olha só, os objetivos específicos de cada ponto. Apontar que a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? É eu faço, eu ganho. Eu faço, porque eu faço, eu tenho dinheiro, eu tenho o direito de ganhar. Né? Então, se eu faço, por exemplo, no meu caso, missões, eu tenho o direito de ser abençoado por Deus. Né? Se eu dou a minha oferta, Deus tem que me abençoar. É a lei da retribuição. Eu faço, por isso Deus tem o dever, e não é assim que funciona, não é assim que nós aprendemos. Né? Você faz porque você é salvo. Você faz porque você é crente em Cristo Jesus. Né? E essa religião não tinha esse ensinamento. Né? O ensinamento deles era retributivo. Eu faço, agora eu tenho direito, né, de receber de volta. Mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado e da quebra da tradição religiosa. Isso é perigoso. Eles não podem quebrar essa tradição. E Jó estava, entre aspas, quebrando a tradição. Né, porque Elifaz dizia o quê? Jó está em pecado e ele não quer confessar o seu pecado e ele está quebrando a tradição. E isso é um perigo para a nossa religião. No pensamento dele, né? Isso é um perigo, o que Jó está fazendo é um perigo para a nossa religião, isso vai acabar com a nossa religião. Né? Então, isso aí seria uma quebra. Identificar o abismo que ele faz, diz existir, olha só, outro perigo. Né? Outro perigo que nós devemos atentar. Um abismo entre Deus e o homem. Deus sempre quis, né, estar perto do homem, um homem que se distanciou de Deus. Então, nós vimos aí a contradição dessa religião muito ferrenha. Não só os pecadores sofrem. Tá? Isso aí está a resposta da pergunta que nós vimos lá atrás. Só os pecadores sofrem? Não só os pecadores sofrem. Né? O justo também sofre. E, às vezes, as pessoas levam tempo para entender isso. Nós vimos o salmista, Salmo 73, Asaf, muito obrigado. O salmista Asaf levou um tempo para entender isso. Porque ele via o ímpio, né, na bonança, com dinheiro, né, com comida, com casa e tal, e ele, o justo, sempre viveu na presença de Deus, passando necessidade. E ele levou um tempo para entender. Às vezes o crente leva um tempo para entender por que o ímpio, mas aí Asaf, a Bíblia diz que Asaf, no Salmo 73, que Asaf, quando Asaf adentrou realmente na presença de Deus, é o que está faltando para nós, é adentrar na presença de Deus e saber qual é a boa, a agradável vontade de Deus. Né? E era coisa que eles não faziam, eles não adentravam na presença de Deus, assim como Jó. Então, nós vamos ver a introdução, nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz, um discurso ferrenho no capítulo 22. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês dessa lição. Se essa lição não fosse no sistema poético, se não fosse, né, poético, se fosse outra, né, indução seria terrível. Seria terrível o palavreado que seria usado aqui. Porque ele faz uma alusão ferrenha de que Jó realmente estava em pecado e de que Jó tinha que confessar. E, né, graças a Deus, né, é uma poesia, então vem mais suave para os nossos ouvidos. Né? Nós vimos nos Salmos, né, até muitos salmos que a gente acha que é muito pesado, ele vem mais suave, porque ele vem numa leitura poética, né? Ele vem numa leitura mais agradável. Mas vamos mais um pouquinho, a introdução. Né? A introdução, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa. Né? Se eu faço, eu tenho que ganhar.
né? Se eu dou o meu dízimo, eu tenho que receber, né? Cada vez mais, né? Então, olha só, é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. E isso não é o que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus diz, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, e às vezes alguns têm muitas aflições. E nós temos que vigiar quanto a isso, porque tem muita gente apontando o dedo para muitas pessoas que estão passando necessidade e achando que essas pessoas estão, né, sobre, né, o jugo de Deus, e às vezes é uma prova que Deus, né, que Deus está fazendo com certos crentes, que eles vão sair de lá mais fortificados em Cristo, né? Então nós temos que vigiar, nós crentes, quanto a isso, que não devemos apontar o dedo para as pessoas se não estivermos cientes do que está acontecendo. Muitas das vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, já diz, meu Deus, o que está acontecendo com esse moço, ou com aquela moça está passando por esse estado, com certeza está em pecado. Então, isso que estava acontecendo, olha só, ele faz apontando o dedo para o Jó. Confessa, te arrepende. Veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele faz. Jó não fica calado, Jó responde. Então, nós vamos ver aqui, olha só, a lei da semeadura. A lei da semeadura é bíblico. Nós sabemos que é bíblico, né? A lei da semeadura é bíblico. Então, a própria Bíblia diz, né, que aqui tudo que a gente planta, a gente colhe. Olha só, a lei da semeadura e da colheita. O problema de Elifaz foi a aplicação dessa lei na vida de Jó. Foi o problema grande que ocorreu. Ele estava tudo certo com aquilo que Elifaz dizia. Estava tudo certinho, né? A lei da semeadura, ponto número 1, né? O que você plantar, você vai colher, mas o conceito estava certo, mas a aplicação estava errada, porque ele estava aplicando na vida de uma pessoa justa, que o próprio Deus falou. Tem visto o meu servo Jó? Justo, reto, desviando-se do mal. Aí, como é que você vai aplicar na vida de uma pessoa dessa, né, essa lei? Se ele não está fazendo nada, então não tem como aplicar na vida de uma pessoa que é justo, reto, se desviando do mal, a lei da semeadura. Você plantou vento, agora está colhendo tempestade. Só que ele não plantou vento, e nem vai colher, e está colhendo tempestade, porque Deus estava provando ele, mas não que ele plantou isso. Então, nós vamos ver aí, ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditada, não podia ser contradita. A ortodoxia é a teologia religiosa que não pode ser contradita, é a teologia certa, firme. Não, é isso que nós acreditamos e é isso que nós vivemos. Então, nós temos que vigiar muito, porque hoje em dia tem muitas religiões que ainda pregam isso. Uma ortodoxia engessada, que não anda, que não é livre, e pregam mesmo. A teologia da prosperidade prega que você é filho do rei e você tem que ser rico. Você tem que deslanchar, você tem que... E, na verdade, não é isso. Tem pessoas que nunca vão ser ricos, nunca vão ficar ricos. Tem pessoas que vão ficar muito ricos, milionários, e vão usar bem o dinheiro como Deus quer que eles usem. Mas, essa ortodoxia engessada, ela está errada. Ela está errada, ela contradiz a teologia bíblica. Então, ele dizia que essa teologia não podia ser contradita, que esse pensamento de Deus, esse estudo de Deus, que vinha da religião, não podia ser contradito, não podia ser contraditório. O homem colhe o que plantou, isso é a lei da semeadura, o homem colhe o que plantou. O discurso que ele faz compreende o capítulo 4, capítulo 5, só que nós estamos vendo só o 4, O 5 ele não quis incluir porque é uma poesia mais superficial, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo tenho visto, olha só o que ele diz, esse homem, Elifaz. Aí a gente tira uma base de quem era Elifaz. Segundo o quê? Eu tenho visto. Segundo eu tenho visto, os irmãos estão tudo em pecado. Os irmãos estão tudo passando necessidade, estão tudo... Segundo eu tenho visto com meus olhos, não é de Deus, é segundo eu tenho visto. Então, se a gente for ver muitas coisas, a gente vai tirar conclusões erradas. Nós temos que buscar a Deus. Quando está acontecendo alguma coisa no seio da igreja, buscamos a Deus, porque Deus é que tem a resposta, não é segundo eu tenho visto.
Então, ele deixa muito a desejar nessa teologia complexa dele, né? Os que levaram iniquidade semeiam mal e cegam isso mesmo, né? Isso não se aplica a todo mundo. Essa é a questão. A aplicação errada não se aplica a todos, né? Se tiver alguma pergunta, irmãos, podem. O homem colhe o que plantou. Exatamente. Se eu planto limão, um pé de limão, vou colher o quê? Limão. Né? Não vou colher outra coisa. Ele defende que se Jó estava sofrendo era porque estava em pecado. Errado. Podia até estar certo? Podia. Né? Nós vimos duas ocasiões. Eu tenho aqui os textos, depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada lá. João 5,14. Né? Nós vimos aí, Giovanni até pregou outro dia sobre esse texto. A cura no tanque de Betesda. Jesus curou o homem, pega a tua cama e anda, curou, está curado. Jesus encontra ele no templo, o que é que Jesus diz para ele? Vai e não peques mais. Né? A causa daquela enfermidade realmente era o pecado. Né? Agora nós vimos outro texto em João 9,23, a cura do cego de nascença. O que é que diz a cura do cego de nascença? Né? Os discípulos questionam, mas Senhor, quem foi que pecou? Olha aqui os discípulos questionando, né, incitando aquela velha religião. A velha religião que dizia que tinha que estar em pecado. O cego era cego porque ou o pai pecou, ou a mãe pecou, ou ele pecou. Jesus disse, não, ninguém pecou. Nem o pai, nem a mãe, nem ele. Essa enfermidade é para a glória de Deus. E curou ele. Né, e eles glorificaram ao Senhor. Por isso, né, depois foram aprendendo, os discípulos foram aprendendo que aquela religião engessada, que aquela ortodoxia engessada, já não funcionava mais. Com Jesus já não funcionava mais, né, porque Jesus sabia das coisas, né? Ele sabia de tudo. Olha só, estamos bem, irmãos? Estamos entendendo bem? Vamos sair daqui basado na palavra. Vamos sair daqui entendendo, né, que antes de apontar o nosso dedo, nós temos que buscar a Deus, né, para que Deus venha revelar. A revelação desse moço, desse Elifaz, ele chega a dizer que ele, né, no versículo 12, ele chega a dizer que ele teve uma revelação em secreto. Na noite, tive uma revelação em secreto, onde passava um vulto por mim, onde passava um espírito. Aí Pedro diz assim, lá em 1 Pedro 4:1, 1 João, dá uma olhadinha aí, 1 João 4:1, Ricardo. Temos que provar os espíritos, para ver de que procedência é o espírito. E ele teve essas revelações secretas na noite. Era essa a base dele. É 1 João? Olha só, alguns estudiosos chegam a dizer que Satanás ele se retira no capítulo 2, Deus já não fala mais com Satanás, ele não é mais cogitado. Mas nós vimos em Lucas capítulo 4, quando ele tenta Jesus, que a Bíblia diz que ele se retirou por um pouco de tempo. Né? Ele se retira, mas depois ele volta para tentar de novo, porque ele não desiste nunca, né? Então, alguns estudiosos chegam a dizer que ele estava orquestrando, ainda estava maestrando, né, essa conversa dos amigos de Jó com Jó. Né? Isso são estudos, né, preliminares. Mas faz sentido, porque o que esse homem ele faz e os outros amigos falam de Jó sem conhecimento de causa, porque se você tem um conhecimento de causa é uma coisa, se você sabe o que está acontecendo, é uma coisa. Se você entra dentro, junto com a vida da pessoa, é uma coisa. Você sente o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo. Agora, você falar sem conhecimento de causa, você está perdendo. Você está perdido. Você não sabe o que você está falando. E como eles estavam acusando Jó de uma coisa que Jó não fez, e Jó dizia que não fez, né, eles estavam questionando, né, a integridade de Jó. Então, isso é demoníaco, isso não é de Deus. Né? Então, é bem aferido aqui que Satanás estava maestrando esses comentários deles. Né? Satanás estava por trás disso, tentando
fazer Jó blasfemar de Deus. Realmente estou em pecado. Realmente, né, eu estou em pecado, é o que eu fiz, eu pequei. Né? Nós sabemos que todos pecaram, mas nesse caso aqui específico, né, Jó não pecou para aquilo acontecer na vida dele. Né? Jó não pecou. Nós sabemos que isso pode acontecer na vida do ser humano. Né, da pessoa estar em pecado e acontecer coisas terríveis na vida deles. Né, nós vimos no caso de Sodoma e Gomorra, que Deus, né, o pastor pregou aqui no domingo para nós, que Deus, a taça encheu. A taça encheu. A iniquidade era tanta que a taça encheu. O que aconteceu? Deus destruiu a cidade. Deus destruiu a cidade porque estava, né, nós vimos o povo caldeu, o povo, né, da cananeu, que a taça também encheu. Deus chega a dizer um certo tempo que diz, não, a taça ainda não está cheia. Mas quando a taça encheu, o povo de Deus entrou e expulsou quase todo mundo lá do lugar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes acontece realmente, né, do ser humano, da pessoa estar em pecado e acontecer coisa terrível na vida deles. Agora, não cabe a mim, nem a Elifaz, apontar o dedo para Jó e dizer, não, você está em pecado, confesse. Não, você está em pecado, confesse. Insistiu muitas vezes de que Jó estava em pecado. No capítulo 22, nós vamos ver que ele é bem incisivo. Né? Ele disse, a tua iniquidade ultrapassou todos os limites. Né? Como se dissesse assim, você está em pecado terrível, porque a tua iniquidade ultrapassou. Né? Do próprio amigo. Imagine se não fosse amigo, irmão. Imagine se ele não fosse um amigo chegado de Jó. Né? Então, nós vimos aqui o homem, né, 2 textos bíblicos aqui, o Salmo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que é que diz o Salmo? Lê para mim aqui. Quem é que está com a Bíblia aí? Você está com a Bíblia? É bom que a gente permaneça com a Bíblia aberta para ler. O Salmo 1, versículo 6. Lê primeiro o versículo 1, depois o versículo 6. Quem achou aí? Alguém achou aí atrás? Estamos bem? Versículo 1. 6. O Senhor conhece, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta lá naquela roda, né? Que não está lá no caminho dos pecadores. Né? E Deus sabia que Jó não estava. Né? Deus sabia que Jó não estava. Agora, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E o Senhor, olha só, porém o caminho dos ímpios perecerá. E perecerá mesmo, se ele não se arrepender. O ímpio, se não se arrepender, o caminho dele já está traçado. Se ele não, Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Aquele que, né, recebeu o evangelho, aquele que aceitar, aquele que crê, será salvo. E o que não crê, já está condenado. Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que, né, que terá uma condenação. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, né, mas o rosto do Senhor é contra. Sabe por que isso? Nós vimos lá em Deuteronômio que Deus disse assim, olha, eu coloco na frente de vocês o bem e o mal, mas eu vou dar um conselho para vocês, escolha o bem, escolha o caminho da bondade, escolha o caminho bom, o caminho reto, igual o meu servo Jó, né, escolha o caminho da bondade. Deus colocou na nossa frente os 2 caminhos, e agora compete a nós escolher. Jó escolheu o caminho justo, o caminho reto. Então, vamos mais, a Bíblia mostra esse princípio, mas não podemos fazer acusações precipitadas quando alguém passa por momentos, né, delicados da vida. Irmãos, é sério. Seria bom que toda a igreja estivesse aqui para a gente, né, comentar isso, conversar sobre isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom a gente conversar sobre isso, porque isso é vida para nós. Isso nos traz vida. Isso nos dá a intenção de servos fiéis, justos, verdadeiros, né? Que não aponta dedo, que não faz intento mal do nosso irmão. Eu estava falando com o irmão Renato outro dia que nós precisamos de um avivamento através da palavra de Deus. Mas para nós termos um avivamento, nós precisamos escutar a palavra. A própria Bíblia diz que a nossa fé cresce ouvindo o quê? Ouvindo jornal de televisão, o que nós ouvimos? A palavra. Ouvindo a palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como vamos conhecer o Deus da Bíblia se não estudarmos a Bíblia, que é a bula, que é a... meu Deus. Então, olha só, a queixa de Jó. Então, os pecadores no contexto da justiça retributiva. A queixa de Jó. O patriarca Jó, aqui no capítulo 6, ele faz a queixa.
né? Ele faz a queixa. Depois de todas aquelas acusações de Elifaz, Jó se levanta e diz, não, espera aí. Né? O patriarca não aceita a tese de Elifaz. Por que ele não aceita? Ele era participante daquela religião. Né? Ele não aceita porque ele não estava em pecado. Ele sabia de si. Eu sei de mim, você sabe de si. Né? As pessoas que estão ao nosso redor não sabem o que estamos passando. Elifaz não sabia o que Jó estava passando, mas insistia em dizer que o seu amigo estava em pecado. Né? Porque não aceitava. A religião dele não aceitava. Então isso, olha só, isso leva Jó a se queixar de Deus. Até de Deus. Ele se queixa pela sua situação. Senhor, sou justo. Não fiz nada de errado. Perdi os meus filhos, perdi a minha casa, perdi tudo. E agora, vou perder a minha comunhão contigo por causa dos meus amigos? Né? Ele podia dizer, não, então, pessoal, né, vocês são meus amigos, né, eu pequei mesmo, tá? Eu pequei, eu perdi tudo, vamos embora? Vamos... Não, ele defendeu aquilo que ele acreditava. E o crente tem que defender a sua posição. Não, espera aí, estão me acusando injustamente. Estão me acusando sem justa causa. Ninguém sabe o que eu estou passando. Então, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida cotidiana. A queixa de Jó. Jó era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Também está errado. Né? Eu sou justo, eu sou reto, me desvio do mal e sofro. Sofro perdas. Né? Sofro doenças. Sofro. Por quê? Porque nós estamos nessa terra como seres humanos, e nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos como ovelha, nós somos como vaso de barro, caiu, quebrou. Estamos bem, irmãos? Estamos entendendo bem? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, olha só, essa teologia, né, era baseada em teorias teológicas antigas, né, coisas que não era Deus explicando para Paulo. Paulo foi para o deserto para aprender de Deus, para aprender a teologia, o estudo sobre Deus. Ele foi e buscou de Deus, tanto é que ele fala lá em 1 Coríntios 11, o que eu recebi de quem? Não foi de Bildade ou de Elifaz, ou dos homens que praticavam aquela religião. Não, eu recebi do Senhor. Isso eu vou ensinar, o que eu recebi do Senhor. Aleluia. Jó tem uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Deus não falava com Elifaz, porque o que ele sabia, o que ele aprendeu, o que ele tinha, a teologia dele, ele ensinava o que ele aprendeu do seu pai, do seu avô, do seu tio. Foi isso que ele aprendeu. E as coisas, quando aprende de pai para filho, de avô e tal, quando chega lá na frente, chega toda deturbada. É uma história que você conta aqui, chega lá no Brasil, eles estão achando que é outra coisa. Meu Deus, eles estão ganhando dinheiro lá, tirando dinheiro em árvore, vamos tudo para lá. Quando chega aqui, não é nada disso. É a história que corre, Vamos mais aqui? A queixa de Jó, no momento de dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir pessoalmente a Deus. Irmão, essa coisa de você ligar para o pastor da igreja... É bom ligar, tem que ligar para o pastor da igreja? Tem que ligar e explicar para ele, estou passando por isso, me ajuda em oração, mas você tranca a porta e você vai para o quarto. Né? Glória a Deus por isso. Você tranca a porta e vai para o quarto. Você. É uma conversa pessoal sua e de Deus. Depois que Jesus morreu, o véu se rasgou. Agora nós temos a liberdade, aleluia, de adentrar no santuário do Altíssimo. Agora nós temos o caminho livre para falar com Deus. Nós temos através de Jesus Cristo. Então, a melhor coisa a fazer é dirigir-se diretamente a Deus. Os irmãos vão orar, a igreja vai orar em meu favor. Mas eu vou tirar o meu tempo com Deus. Eu vou falar com Deus. Jó falava com Deus, o que eles ficavam irritados por isso. Jó tinha uma comunhão com Deus. Não tinha limitação entre Jó e Deus. Eles não. Eles confiavam naquilo que eles aprenderam dos seus pais. Vamos mais aqui. A síntese do tópico 1, ele traz a leitura... a lei retributiva da semeadura e da colheita. É o que eu disse de novo aqui, o conceito está certo. A aplicação do conceito. Às vezes a gente traz um estudo bíblico, né, e está tudo bonito, irmão, está tudo certinho, o conceito está tudo certo. A hora que vamos aplicar na nossa vida, aplicamos errado. E aí cai tudo por terra aquilo que nós estudamos. Né, porque a aplicação e o conceito tem que estar em comunhão. Né, você
fala do conceito, da doutrina bíblica e aplica ela na vida do crente para os dias de hoje, não para os dias de ontem, para os dias de hoje. Por isso que Billy Graham diz que a palavra de Deus, ela é mais nova do que o jornal de ontem, ou o jornal de amanhã. É mais nova do que o jornal de amanhã, porque ela se renova a cada manhã. Ortodoxia engessada, já falei, em segundo discurso, olha, no capítulo 15, ele já vem falando que ele faz argumento que as palavras de Jó são uma ameaça para a doutrina, para os dogmas religiosos. A nossa pregação é um perigo para os dogmas religiosos. A nossa pregação, quando nós falamos de Cristo para certas religiões, é um perigo para os dogmas dessas religiões. Então, vamos mais um pouco ali. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Acabaria com a religião tradicional. E eles não querem isso. Eles não querem que você vá lá pregar a verdade. Eles querem ficar escutando os dogmas tradicionais, os dogmas do passado. Aquilo que eu aprendi é o certo. Eu não vou partir para outra coisa, para coisa nova. Dogma, ele não aceita novidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que os antigos ensinaram. Não é isso que a Bíblia fala. Então, nós vimos aqui, assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. E aí eles estariam com o burro na água. Uma ameaça à tradição religiosa. Jó, ali, naquele contexto ali, Jó se fazia uma ameaça. Ele já estava achando que Jó era uma ameaça. Se Jó não confessasse o pecado, se tornaria uma ameaça para a religião. Então, ele se tornaria uma ameaça, ele teria que confessar, porque se tornaria uma ameaça. Os pecadores no contexto da tradição religiosa, uma ameaça à tradição. A partir do versículo 7, capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Qual era o princípio teológico? Ele se baseava naquilo que meus pais falaram, naquilo que eu aprendi dos meus pais, naquilo que eu aprendi de alguém que me ensinou, não na comunhão que ele teria com Deus. Que sabes tu? E ele até contestou, olha só, a princípio ele falou que Jó era benquisto, as pessoas vinham Jó. Agora ele já está contestando a sabedoria de Jó. Ele já está achando que Jó queria saber mais do que eles, que Jó queria se sobrepor a eles. Olha só o que ele diz. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Ele já estava contestando a sabedoria de Jó, que Jó não era tão sábio a ponto dele ser... Ele chega a dizer que ele era mais velho que Jó, e que tinha pessoas mais velhas que Jó ali, que sabiam muito mais do que Jó. Sabiam da tradição, não tinham nenhum contato com Deus. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer, não me leve a mal. Tem pessoas na igreja que ainda não tiveram encontros com Deus, que ainda não tiveram a sua relação com Deus. Muitas pessoas que ficam voando, pairando no ar, tentando descobrir o que é que está acontecendo nas áreas espirituais. Será o que é que está acontecendo nesse culto? Que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Tem pessoas ainda assim na igreja, que precisam se encontrar com o Senhor. Assim como Paulo se encontrou com Jesus. Nós precisamos ter a nossa comunhão particular com o Senhor. Oh, glória a Deus. Também há entre nós, olha só, encandecidos, pessoas velhas, de cabelo branco, idosos, muito mais idosos do que teu pai. Pessoas que, com o passar do tempo, adquiriram conhecimento, e isso não é verdadeiro. Tem pessoas que têm mais de 100 anos que não têm conhecimento nenhum. E tem pessoas jovens, como o Jonathan, que já têm muito mais conhecimento. Então, ele estava totalmente errado. Ele estava contrapondo Jó, dizendo, olha, tu pensa que tu é o sabedão, tu pensa que tu é o que sabe tudo? E não era isso que Jó estava tentando passar para eles. Jó estava queria dizer que ele tinha uma comunhão com Deus, que Deus não estava tão longe como eles achavam. Porque Elifaz achava que Deus não tinha como o homem se comunicar com Deus. Não tinha como o homem ter uma comunhão com Deus, porque Deus era transcendente.
Deus era demais para o homem. E aí Jó contrapõe e diz, não, eu tenho falado com Deus todos os dias. Já pensou você chegar para uma pessoa que não crê que o homem tem comunhão com Deus e dizer, não, eu tenho falado com ele todos os dias. O que você está falando? Né? Olha só, gente, é muito fácil, é só abrir a Bíblia em Gênesis e ver que Deus descia todo dia para falar com Adão e Eva. Deus descia todo dia, Deus desceu para falar com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Deus descia para falar com Josué. Deus mandava os seus anjos na tenda de Abraão. Tudo que Deus queria sempre foi ter uma comunhão com o homem, que é a sua coroa da criação. Sempre foi a vontade de Deus, o homem que se distanciou de Deus. E esses homens que estavam contestando a justiça de Jó, estavam longe de Deus. Achavam que Deus estava tão longe, e ele parece estar tão longe, parece estar no terceiro céu. E aí a Bíblia diz que ele é tão grande, ele é tão transcendente, ele é tão magnífico, né? Mas ele é tão bom e tão misericordioso que mora dentro de nós, através do seu Espírito. Aleluia. Oh, maravilha. Eu fico assim, alegre, feliz, o meu coração, um gozo entra quando eu vejo esse tipo de coisa, que Deus é transcendente, Ele é transcendente. Ele tem atributos que nós nem imaginamos, nem passa na nossa mente o tanto de atributo que Deus tem, mas Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele vem se comunicar com nós. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Ele anda, Ele caminha agora aqui, está caminhando aqui agora, aleluia. Ele está caminhando no meio dos castiçais de ouro, ele está caminhando, castiçais, ali representa a igreja, os membros da igreja, ele caminha no nosso meio. Isso é Deus, esse é Deus, aleluia. Ele tem consciência de uma etologia do seu amigo, afirma-se na terra, né? A teologia de Elifaz, do homem que nós estamos aqui em apreço conversando, né, que o debate aqui, o grande debate aqui é entre Elifaz e Jó, né, por alguns momentos eles entram no debate, depois as próximas lições nós vamos ver o debate com os outros amigos, né, que eu coloquei aqui, os ciclos, primeiro é com Elifaz, depois é com Bildade, depois com Jofá, todos os versículos aqui, né, depois ele volta aqui no capítulo 15, que nós estamos vendo agora, Elifaz e Jó, né, depois ele debate, né, com esses homens, porque ele não concorda, irmão. Quando nós temos Deus, nós não podemos concordar com o erro. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, jamais nós temos que entrar em defesa como fez Paulo. Paulo entrou em defesa do seu ministério, né? E todo mundo ressachava, esse aí é Paulo, esse aí que andava perseguindo, que permitiu a morte de muitos cristãos, agora vem dizer que é crente, vem aí dizer que é isso, que é aquilo, e aí Paulo entra na defesa do seu ministério. Porque eu sofri muitos açoites, muito mais do que eles, porque eu sofri até agora prisões, eu sofri naufrágios, eu sofri pelo amor de Jesus Cristo, e é assim que nós temos que defender, com unhas e dentes, pelo amor de Cristo, pelo amor do Senhor, nós temos que defender. Então, olha só, né, a fé de Jó o projetava para o alto, à procura, isso aqui é muito lindo, irmãos, isso aqui, né, Jó ele não procurava coisas da terra, ele procurava o Redentor. Ele chega a dizer, agora os meus olhos estão abertos, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Quem é o nosso Redentor? É o Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo homem, aleluia. Eu sei que Ele vive. Jó não se baseava a sua teologia na terra, porque teologia terrena é teologia de homem, aleluia, mas ele se baseava no céu, que era o estudo de Deus, do Deus verdadeiro, Deus do céu, todo-poderoso, glória a Deus. Então vamos mais, um defensor celestial, ele procurava esse defensor celestial, Jó procurava esse defensor, né, celestial, até o texto diz assim, ó, nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia dos seus amigos afirmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus, ele apelava a Deus. Aleluia, ele buscava a Deus para saber mais de Deus.
Glória a Deus. Olha só, seu anseio por um mediador. Quem é o mediador? Quem é o mediador que a Bíblia fala? O único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem. Vamos mais? Diante do novo discurso de Elifaz, do capítulo 15, Jó reclama, mas não blasfema. Tudo que o diabo queria que Jó, no decorrer, os estudiosos chegam a dizer que esse ponto agora das lições bíblicas que nós vamos estudar, é o ponto mais crítico do livro de Jó. É um ponto crítico que nós vamos, né, saber mais de Deus, que nós vamos saber mais de Jó. É esse ponto do versículo 4, do capítulo 4 até o capítulo 26. É um ponto crítico. Depois, Deus começa a falar, Deus começa a mostrar para Jó, né, já é outra história. Primeiro, nós vimos, né, o decorrer da história, o que aconteceu. Agora, esse ponto da teologia, né, desses homens é um ponto crítico da lição de Jó. Vamos estudar mais, vamos procurar mais, entender o que se passou, né, diante do novo discurso. Né, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Em momento algum, Jó blasfemou. Terceiro ponto e último, os pecadores diante de um Deus infinito, um Deus maravilhoso, transcendente, um Deus, né? Deus não se importa com quimeras humanas. O meu amigo, o pastor José Gonçalves, ele foi um pouco, aí eu disse, quimeras, mas o que é isso? São sonhos, pensamentos de homens, sonhos de homens. E aí ele diz o seguinte, que Deus não se importa com isso. Deus não está importando com você, irmão Renato. Deus não está importando com você. Mentira! Mentira de Satanás. Deus se importa até com aquele que ainda não veio para ele, a ovelha que ainda não está participando do redil dele. Deus se importa até com essas ovelhas. Em seu terceiro discurso, capítulo 20, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Para Elifaz, Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Pobre Jó. Depois de tudo que aconteceu, ainda é taxado de pecador, né? É taxado de, né, não procura mais Deus, você, né, a tua fé está abalada, Jó, e coisas parecidas. O Satanás, ele tem os seus intentos, e ele muda de estratégia de tempos em tempos. Né? Um tempo ele ficava lá fora, agora ele já está entrando dentro da igreja, ele já está usando pessoas suas dentro da igreja, dentro das congregações, para desestabilizar, né, a igreja do Senhor Jesus. Mas ele não vai conseguir, ele sabe que ele não vai conseguir. Ele sabe que o tempo dele está terminando, mas ele quer arrastar alguns, né, alguns que não buscam a Deus, alguns que ainda estão vacilando, com o pé vacilante, né, como disse Josué, né, eu e a minha casa serviremos a Deus, e vocês vão servir quem? Né? Escolhe agora, se vão servir a Baal, que sirva a Baal, se vão servir a Deus, que sirva a Deus. Ainda tem pessoas na igreja vacilantes, irmã Sueli, com um pé na igreja, como se diz, né? Crente com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Está assim, em cima do muro. Irmãos, vou dizer uma coisa, em cima do muro já escolheu Satanás. Né? Você tem que escolher o caminho de Deus. Se você está ali, não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou, esse caminho aí é de Satanás já. Esse aí já é dele. Em cima do muro ninguém pode ficar. As pessoas dizem, mas eu estou ali propenso, talvez eu vou escolher Jesus, talvez eu vou escolher o outro e tal, e já está propenso a Satanás. Então, nós temos que escolher a Deus de uma vez por todas. Né? Nós temos que escolher a Deus de uma vez por todas. Jó escolheu a Deus, a melhor parte. Tem aquela analogia de Marta e Maria, né? Maria escolheu o quê? O melhor de Deus. E Marta foi fazer os afazeres da casa. Irmãos, escolha o melhor de Deus. Escolha ficar aos pés do Senhor. Não, essa analogia não traz a ideia de que não se deve fazer as coisas da casa. Não, está errado. A analogia quer dizer o quê? Escolha primeiro aos pés do Senhor. Aleluia. Vamos mais. Deus não se importa com quimeras humanas. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente que não dá para alcançar. Quem consegue falar com Deus? Quem é que consegue, né, elevar o seu pensamento a Deus? Aí Jesus diz assim lá em João 4, para a mulher samaritana, vai vir um tempo, e o tempo é hoje, é já. Jesus estava falando do tempo hoje, o presente, né, nas nossas vidas, que o verdadeiro adorador adorará o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor nós adoramos em espírito e em verdade. A teologia faz, né, Deus transcendente, que não pode se alcançar, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Como que Deus não se importa? Ele criou.
Como que Deus não vai se importar com a coisa que Ele criou? Ele criou todas as coisas, né? E se importa. Para Elifaz, não adiantava já chorar ou reclamar, ele precisava era se arrepender. De novo, né? Olha só, Deus caminha com os homens. Estamos terminando a nossa lição, já estamos quase lá. Né? Então, nós vimos aqui, tem uma parte importante aqui que eu queria ler com os irmãos, né, que eu deixei passar aqui no segundo ponto, no segundo subponto, que diz assim, olha só, irmãos, muito bom. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Muitos fazem, muitos fazem. Né? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é que pode ver todo o lado da questão. É só Deus. Deus é que pode ir lá dentro e ver o que está passando dentro do teu coração, dentro do meu coração. Então, é complicado a gente falar alguma coisa. Eu coloquei alguns temas aqui que nós estudamos nessa lição, que é de praxe a gente até comentar um pouquinho aqui, só rapidinho. Eu coloquei aqui, quem é Elifaz? Para a gente saber quem é esse homem. Era um amigo de Jó. Só o que nós sabemos dele, era um amigo de Jó que veio de Temã. É muito bom a gente buscar de onde é que ele veio, porque daí também vai dar uma ação melhor para a gente ver quem é. Existia na época a palavra de Deus escrita? Não, não existia. Qual a perspectiva de quem olha a situação do outro de fora? Não vê nada. Não vê nada. A perspectiva, se você olhar para a minha vida de fora, você não vê nada. Mas Deus, que tem os olhos como chama de fogo, vê tudo lá dentro. Então, qual a base da teologia de Elifaz? A tradição oral. A tradição que é passada de boca a boca. Era só o que ele tinha. Nós temos a tradição oral e escrita. Oral, quando se ouve a pregação. Escrita, quando se consulta a palavra de Deus. Se é que se consulta, a palavra de Deus. Então, o que mais aqui? O que era uma tradição oral? Já falamos. Como ele faz receber a revelação de Deus segundo ele próprio? Está lá no Jó 4, 12 a 16. Depois dá uma olhadinha lá. Como é que ele recebia? O que é a teoria da meritoriedade? O ganho por mérito. Eu ganhei de Deus porque eu mereci. É o ganho por mérito. Eles acreditavam que você ganhava de Deus, as bênçãos de Deus, que você merece. Merece nada, não. Eu não mereço nada, nem você. É pela misericórdia de Deus. Então, olha só. O que é a teoria, ganho por mérito? O que é a lei de causa e efeito? O que é uma lei? A lei de causa e efeito. Eu faço, portanto, eu tenho direito de ganhar. Eu dou, portanto, eu tenho direito de receber. Não temos direito nenhum. Nós temos muito deveres e estamos muito falhos nos nossos deveres. Vamos mais um pouquinho aqui? Então, Deus caminha com os homens. Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Uma coisa é você pensar que você pode caminhar com Deus, outra coisa é Deus estar caminhando com você todos os dias. E Jesus nos garantiu isso, irmãos, que estaria conosco todos os dias. Talvez você até não creia, mas Jesus está do nosso lado todos os dias. Ele prometeu, e Ele é Deus. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, e envolve-se com seres humanos nos diversos detalhes da vida. Ele está envolvido com você. O Deus transcendente, o Deus que parece impossível de tocar, está envolvido com você e você tem testemunho disso. Eu tenho testemunho de que Deus está envolvido comigo. Todos os dias Ele nos livra do mal, Ele nos abraça todos os dias. Irmãos, isso é muito maravilhoso, isso é muito bom, a gente sentir um gozo de tal maneira que Deus está nos abraçando, Deus está conosco, a certeza que Jó tinha de que Deus estaria com ele, enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, com os pensamentos humanos, com os nossos sonhos, para Jó ele caminhava com os homens. Oh, maravilha, aleluia, esse Deus, essa teologia deles, baseado em nada, baseado em sopro. Quando ele disse que Jó se baseava em sopro, em vento, em coisas banais, eles é que se baseavam em nada, porque eles não tinham base bíblica, eles não tinham base teológica para falar
o que eles falaram para Jó. Então nós vimos aí que nós vamos ver no decorrer dessas lições, não perca nenhuma, nós vamos ver no decorrer, olha a conclusão, vou deixar para o irmão Giovanni fazer a conclusão, né, porque já estamos adiantados de horário. Eu quero agradecer os irmãos, vamos colocar de pé, irmãos, vamos, né, adorar a Deus, vamos colocar de pé, irmão, se não pudesse colocar, tudo bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, estivemos aqui ministrando a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é verdadeira, é fiel, e é mais penetrante do que espada, Senhor, e ela penetra até na alma das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco aqui, por estar nos abençoando, Senhor. Livra-nos do mal e seja conosco todos os dias, assim como o Senhor mesmo nos prometeu, que nós venhamos aprender e a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer nossa conclusão? Para tomar os nossos assentos? Graças a Deus. Aleluias. Vamos ler aqui, todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Aleluias. A nossa próxima lição é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. É mais um tema bastante sugestivo, né, para os nossos dias atuais. E estaremos aqui estudando na próxima terça-feira esse maravilhoso tema, né, sugerido aí pela CPAD, que é o que nós estamos estudando a respeito da fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então não perca, semana que vem estaremos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos estar adorando o Senhor com um corinho, e os irmãos também têm a oportunidade de, nesse instante, estar também adorando a Deus com seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Estar em tua presença, maravilhoso és, poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluias. Graças a Deus. Louvamos a Deus por esse ensino maravilhoso da palavra do Senhor. Aleluias. Que nós possamos caminhar firmes, de rumo certo ao alvo, que é quando o nosso Senhor Jesus se manifestar nas nuvens dos ares, nós possamos encontrar com Ele ali. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que se propôs sair do conforto do seu lar e está aqui essa noite para poder aprender mais da palavra do Senhor. Amém?
Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te adorar. Na beleza da tua santidade, Senhor, agradecemos a ti mais uma vez por esse momento, por esse privilégio único de poder estar na tua casa, de poder estar na tua presença, ó Deus, de poder, ó Deus, receber a porção da tua palavra, Pai. Palavra essa, Senhor, que ela não volta vazia, Senhor Jesus. Palavra essa que foi ministrada, ó Pai, e que pode, Senhor, encher os nossos corações de alegria para continuarmos, Senhor, firme, caminhantes, avantes em rumo a Ti, Senhor. Deus seja conosco hoje e sempre. Dai-nos um resto de semana ricamente abençoado diante da Tua presença. E os trabalhos, Senhor, que assim prosseguem, Senhor, sejam de certa forma abençoados, ó Pai. Passa as Tuas mãos santas sobre essa igreja. Desperta os Teus servos, Senhor, buscar mais de Ti, para estar na Tua casa, na Tua presença, ó Deus, para poder, Senhor, aprender mais da Tua palavra. Senhor, seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Vanini, apresentando a bênção apostólica. Amém. Graças a Deus. Está terminado, irmãos.